Olá meus amigos, aqui estamos mais uma vez para mais uma aula. Pois é, aqui é o professor Cleidson e estamos aqui para a aula sobre redação. Vocês receberam já aquelas duas aulas anteriores. Fizemos uma aula sobre o título da redação e depois sobre a introdução. Pois é, na aula de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de uma redação. Vocês lembram que naquela aula da introdução eu falei que a introdução é o primeiro cartão de visita. Ela serve de convite para que o leitor possa ler o seu texto. Pois bem, se a introdução ela tem essa função de ser o convite, o desenvolvimento é onde você vai jogar todo o poder de argumentação, ok? Todo o poder de argumentação. Então, o desenvolvimento é onde você vai citar todas as informações que você tem para poder defender a sua tese, certo? Então, para você escrever bem, para você desenvolver legal o seu texto, a primeira coisa que você tem que saber é organizá-lo, organizar esse desenvolvimento, que é o corpo do texto. O desenvolvimento é tão importante que ele não se limita somente num parágrafo. Veja, a introdução foi um parágrafo, o desenvolvimento pode ser 2 ou até mesmo 3 parágrafos, que é a parte maior, né? Então você organiza seu desenvolvimento a partir da quantidade de argumentos que você tiver. Então você seleciona 2 ou 3 argumentos bons, fortes, e a partir deles você organiza, certo? Então você organiza sem misturar os argumentos. Daqui a pouco eu vou mostrar como fazer parte por parte, certo? Se você vai lançar um parágrafo de desenvolvimento entre causa e consequência, você tem que planejar isso. Você faz isso aonde? No rascunho. Você faz o planejamento todo no rascunho, para depois, quando vier a passar limpo, você ter mais ou menos organizado como é que vai fazer. Ok? Então dá uma olhada nesse esqueminha que eu coloquei aqui, ó. Tem aqui, ó, desenvolvimento com 3 eixos, que é o chamado de tópico frasal, ampliação do tópico e frase de fechamento, certo? Esse é o esquema que vai permear o parágrafo inteiro, tá bom? Então veja só, para ficar mais claro aqui, ó. Observa só, o que é o tópico frasal, que eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é aquela primeira frase que contém o resumo do que tem no parágrafo. É uma mini introdução do parágrafo. Observa aqui, ó. Essa aqui foi de uma redação que eu tinha como tema os riscos da automedicação. Então veja o tópico frasal. É preciso considerar, antes de tudo, olha esse conectivo aqui, antes de tudo, os motivos que levam as pessoas a tomar remédios sem prescrição médica. Certo? Então quer dizer que esse parágrafo aqui vai falar sobre o quê? Vai falar sobre os motivos. Por isso que eu tenho colocado a imagem do professor Girafales aqui, ó. A causa, o motivo, a razão, a circunstância. Né? Então aqui, ó, nesse parágrafo aqui eu vou falar sobre os motivos. O que leva um camarada a tomar remédios sem consultar um médico. Esse é o tópico frasal. Eu estou avisando para o meu leitor que nesse parágrafo ele vai encontrar isso. Segunda coisa, que está até em verde aqui, ó, é a ampliação do tópico. Segundo o esqueminha aqui, ó, vou ampliar o tópico. Essa ampliação eu dou a partir de exemplos, a partir de alusões históricas, a partir de citações. Enfim, são as estratégias que eu vou utilizar para poder ampliar esse tópico. Observa aí, ó. Eu falei quais são os motivos, né? Que vai falar dos motivos. Então, eu vou dizer aqui, ó. Desde os tempos remotos, o ser humano adquiriu a prática de tratar doenças utilizando chás de ervas ou algo parecido. Esse procedimento deu origem à botânica. O problema é que tal comportamento se reflete também nos dias atuais, só que com remédios de laboratório. Percebeu como eu ampliei aqui? Eu ampliei a partir de uma alusão histórica. Ou seja, falando da prática dos povos antigos, comparando com a prática atual com os remédios de laboratório. Então, essa é a parte que eu amplio o tópico. E fecho com uma frase de fechamento. Ó. Além disso, a indústria farmacêutica fatura milhões de reais e para tal negócio há uma grande publicidade de medicamentos que promete verdadeiros milagres. Então usei aqui 2 exemplos fortes para ampliar o tópico do meu parágrafo. Uma questão do comportamento das pessoas da antiguidade, refletido na atualidade, e o outro a partir do momento da publicidade de remédios. Né? A venda, no Brasil tem muita propaganda de remédios, você vê, né? Para ficar mais claro aqui, outro ainda sobre esse mesmo tema. Observa que tá aqui, acho que esse exemplo está menor,
fica mais fácil você identificar as partes do parágrafo. Olha, sabe-se que o uso indevido de antibióticos pode gerar graves problemas. Tópico frasal. Esse parágrafo fala sobre o quê? Sobre o uso de antibióticos. Amplio dando exemplo. Por exemplo, muitas bactérias podem se tornar resistentes a certas drogas. Se a dosagem não for feita de maneira correta, o medicamento pode não surtir efeito. Ampliação do tópico, a partir de um exemplo. Frase de fechamento. Logo, o ideal é consultar o médico para fazer o tratamento adequado. Certo? Então, vocês podem observar exatamente isso. Essas três partes. Tópico frasal, ampliação do tópico, frase de fechamento. Ok? Aí você vai dizer, professor, mas são 2 parágrafos para desenvolver? Exatamente, mas a estrutura é a mesma. Mas fique atento, quando você for lançar um novo parágrafo de desenvolvimento, você introduz com um conectivo de acréscimo, que vai ser o desenvolvimento parte 2. Você pode começar com, além disso, para lançar o outro parágrafo, né? Ainda convém lembrar, outro fator importante, no que tange a, se for um parágrafo de consequências, você pode colocar consequentemente, em decorrência disso, enfim, são conectivos de acréscimo, para acrescentar um segundo parágrafo de desenvolvimento ao primeiro, percebeu? Então, aí depois segue a estrutura normal, falar o tópico frasal, ou seja, o resumo do que vai ter no parágrafo, depois amplia dando exemplos, e depois uma frase de fechamento. Bom, gente, essa foi mais uma aula de redação, hoje falando sobre o desenvolvimento do texto, espero que você possa praticar isso, né? Então, todos ficam com Deus, um abraço, fique em casa, viu? Até a próxima.